A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, do versículo 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Traz em casa. Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estamos retomando o Evangelho de São Mateus. Eu falei que até concluir o Evangelho, a gente é São Mateus. Depois a gente passa para São Lucas, que vai até novembro. E hoje já estamos no capítulo 17 de São Mateus. Então, estamos quase para concluir. São 28 capítulos, sendo que os 4 capítulos finais sobre a paixão, a morte, a ressurreição, aí não vamos seguir essa parte porque é muito peculiar para a gente conhecer, meditar, aprofundar na Semana Santa, a paixão de Jesus. Mas de qualquer maneira, o Evangelho de hoje anuncia aos discípulos a paixão de Jesus, a sua morte. Os discípulos entenderam essa parte, Jesus dizendo que ia ser morto. O Filho do Homem, essa expressão é dedicada a Jesus, sou eu, né? Então, Jesus vai ser entregue nas mãos dos homens. Esses homens, na época de Jesus, veja como é interessante, eram os mestres da lei, aqueles que eram bem estudiosos da lei de Deus, eram os anciãos, que era a casta rica, né, da época da sociedade de Jesus, e eram também o império, o imperador, o rei, né? Pilatos estava envolvido, Herodes, né? A gente sabe dessa história quando vai ler a paixão de Jesus. Pois bem, então esses eram os homens que iriam matar Jesus, porque Jesus estava criando uma nova comunidade, os seus discípulos, os seguidores, estava movimentando muito e ele se preocupava com o poder deles e a interpretação da lei. Então veja que é uma coisa antiga e parece com as coisas de hoje também, pode prestar atenção. Se vocês notarem assim alguma coisa, a gente está 2000 anos depois de Jesus e esse anúncio parece que é para 2024. Né? Se prepara que vão matar vocês. Jesus mesmo disse no Evangelho: quem me servir, quem me seguir, quem me se entregar por mim e pela igreja, se prepare. Não vai ser fácil, vocês vão ser levados diante de tribunais.
vão ser perseguidos, vão ser presos e vão ser até mortos. E o que Jesus disse que não me sai da cabeça, sabe o que é que Jesus disse? E vão matar vocês pensando que estão fazendo bem. É desse jeito, viu? Então, nós nos preparemos. A coisa não está fácil. Isso foi a primeira coisa que a gente pode meditar hoje. Agora, os discípulos não compreenderam quando Jesus disse que no terceiro dia ressuscitará. Eles não compreenderam porque eles não sabiam o que era a ressurreição. Mas eles vão compreender depois. Quando Jesus ressuscitou, eles vão compreender as palavras de Jesus e também a Bíblia, o Antigo Testamento, só depois. Nós hoje já podemos compreender porque nós já estamos vivendo a ressurreição de Jesus. Vida nova, não é? Vida totalmente livre de toda a miséria, de todo o pecado. Agora tem um segundo ponto no Evangelho de hoje, é a questão do imposto. Jesus perguntou a Pedro se os filhos eram obrigados a pagar imposto. Mas disseram que não, só os estranhos, só os estrangeiros. Mas Jesus disse, olha, para não dar confusão, vamos pagar. Aí vá ao mar, lança o anzol, pegue o peixe. O primeiro que você pegar pode abrir a boca que tem uma moeda que dá demais para pagar o meu imposto e o seu. Pedro fez, encontrou e deu certo. Eu queria contar aqui uma coisa quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu sabia dessa história que Pedro encontrou a moeda. Pois eu não ia, quando a mamãe comprava peixe, eu não ia abrir a boca do peixe para saber se tinha alguma moeda. A gente pequeno doido por dinheiro. Mas acontece que não tinha. Foi só dessa vez, viu? Um milagre, né? Mas essa história, esse milagre também serve para muitas interpretações nossas nos dias de hoje. A gente economizar, a gente trabalhar, a gente lutar para ter sem ganância, viu? E sem perseguição e sem exclusão. Mas você ganhar com honestidade, né? Com seu trabalho, com a sua capacidade. É isso que o Evangelho quer trazer para nós. Mas sobre o imposto, eu tenho um negóciozinho aqui. Eu fiquei impressionado com o nosso país. Esses atletas que foram agora para as Olimpíadas, eles não ganham moeda de ouro, de prata e de bronze? Pois bem, aquela moeda tem um valor, tem uma cota em termos de dólares. Pois bem, eles têm que pagar imposto daquela moeda, da medalha, que diga, tem que pagar imposto da medalha. E olha, o nosso Rio Grande do Norte, só com impostos de janeiro até junho, o governo do estado do Rio Grande do Norte já arrecadou 14 bilhões e 500 milhões, não é? Então a gente sabe que é com os impostos que nós pagamos que as coisas vão sendo feitas, não é? As estradas, as escolas, os postos de saúde, não é? As casas populares, os açudes, a agricultura, o comércio, quer dizer, tudo isso vai para frente por causa dos nossos impostos. Olha, somente eu sou aposentado. Eu tenho 2 aposentadorias, uma do INSS e outra da educação. Na hora que eu recebo já é descontado o imposto. Quando eu vou declarar imposto de renda, aí quando junta as duas, aí passa de 5 mil por mês. Aí tem que pagar imposto de novo. E quando eu vou comprar uma mercadoria, eu pago imposto de novo. Eu pago imposto 3 vezes. Essa é a nossa realidade. Agora, como mudar isso? A gente vai ter agora eleição, não é? Eu não sei como é que vão ser os discursos e também não sei se vão poder concretizar. Aliás, quase nunca concretizam, não é? O que dizem. Mas vamos prestar atenção nos discursos, nas propostas, se vai haver alguma mudança nessa que foi aprovada agora, nessa reforma tributária, né? Porque já soube que a reforma tributária, ela foi aprovada, mas ainda pode ser remodelada, reformada. Ela não está atendendo aos pobres, né? Aos pequenos. Cada vez mais a pobreza aumenta devido à exploração, não é, que existe dos sistemas instalados no mundo, que só quer lucrar, só quer acumular para certos grupos. E isso o Evangelho está aqui dando uma lição para nós. Rezemos dizendo: Divino Mestre,
questiona sobre o imposto que o povo paga anualmente ao templo e realças a soberania de Deus sobre todas as nações. Ajuda-nos, Senhor, a saber distinguir o que mais agrada a Deus e o que é que ajuda ao progresso da humanidade. Isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 17, do versículo 22 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.